Olá, meu nome é Yasmin Góes e esse é mais um quadro do Descomplicando a Jurisprudência, um quadro onde eu trago para você os principais assuntos dentro do direito constitucional e do direito administrativo que foram julgados pelos tribunais, de uma forma simples e descomplicada. E para o vídeo de hoje eu trago um questionamento. Você sabe que a redução dos salários dos servidores públicos é inconstitucional? Você ficou sabendo dessa nova decisão do STF? Se não, me acompanhe agora neste vídeo. Desde fevereiro de 2019, 8 ações referentes à constitucionalidade de determinados artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal vinham sendo decididos, vinham sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E na quarta-feira, do dia 24 de junho de 2020, tivemos a decisão da ADI número 2238, que versou sobre a redução dos salários dos servidores e dos empregados públicos. E sobre essa decisão, eu destaco 3 técnicas de decisão utilizadas pelo Supremo Tribunal Federal. A primeira é a interpretação conforme a Constituição. A segunda técnica de decisão utilizada foi a nulidade parcial sem redução de texto e a terceira, a inconstitucionalidade total. E se você estivesse perguntando o que são essas técnicas de decisão, eu vou te explicar agora. A primeira técnica utilizada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI, no julgamento da ADI número 2238, foi a interpretação conforme a Constituição, que na verdade essa técnica ela é utilizada quando o sentido da norma, que é objeto da ação de controle concentrado referente à inconstitucionalidade, o STF afirma ser constitucional. E, por exemplo, se uma norma ela possui 3 hipóteses de interpretação, somente uma dessas hipóteses é considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes, nesses casos, é visto como um caso de ativismo judicial e uma certa inovação da norma. Então, por exemplo, para deixar isso um pouco mais evidente, naquela DPF antiga, referente sobre o aborto de anencéfalos, até então o aborto era considerado crime, mas naquele caso específico da interrupção terapêutica do parto de fetos anencéfalos, o STF entendeu que não se considerava um crime. Ou seja, aquela interpretação específica, ela foi utilizada e foi constitucional. Então, essa foi a decisão referente à interpretação conforme a interpretação conforme a Constituição, que o STF utilizou, referente ao artigo 9º, parágrafo 3º da LRF, que dispõe que, no parágrafo 3º, que no caso de os poderes legislativo e judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput do artigo 9º da LRF, o Poder Executivo é autorizado a limitar valores financeiros segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora, o tribunal utilizou essa técnica de decisão para quê? Na verdade, ela quis limitar que essa limitação de valores financeiros que é feita pelo Poder Executivo aos entes federativos, ela leva em consideração a limitação orçamentária de cada ente federativo. E também deve considerar a RCL, a Receita Corrente Líquida, que é, na verdade, um somatório de todas essas despesas que um ente federativo arrecada ou que recebe um exercício financeiro específico e para atender, então, às suas despesas de custeio e as transferências correntes. E essa receita, ela é compreendida também dentro de um limite de gastos que cada ente tem, que está disposto no artigo 19, inciso 1º a 3º da LRF. E caso esse respeito ao limite orçamentário ele não seja atendido, o STF compreendeu e decidiu que também pode ser possível o arresto nas contas dos respectivos entes federativos, conforme permitido pela Constituição Federal no artigo 168. E passando agora para a segunda técnica de decisão utilizada pelo Supremo, é a declaração de nulidade parcial sem redução de texto. E isso, às vezes, é confundido um pouco com a técnica de decisão de interpretação conforme a Constituição. Mas o que acontece é que essa técnica de declaração de nulidade parcial sem redução de texto é em que, quando há uma norma, determinada interpretação ela é vista como inconstitucional. E sendo que essa interpretação ela é vista como inconstitucional, ela não precisa, o STF não precisa retirar toda essa norma do ordenamento jurídico, já que é
uma hipótese específica de inconstitucionalidade. Então, na verdade, o que o Supremo Tribunal Federal faz é ver aquela norma e declarar a inconstitucionalidade daquela hipótese, mas a norma em si, que ela é retirada dessa hipótese, ela ainda continua vigendo no nosso ordenamento jurídico. E esse foi o caso, por exemplo, do artigo 23, parágrafo 1º da LRF, que é referente à redução dos valores recebidos dos salários dos servidores e dos empregados públicos. E sobre esse ponto, com a utilização desta técnica de decisão, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi dizer que a interpretação de redução dos salários dos servidores e desses empregados públicos, ela é tida como inconstitucional, mas o resto da norma ela é constitucional e continua valendo. Ou seja, somente para fechar, então, a redução dos salários, essa hipótese específica de redução de salários, ela é inconstitucional. E passando agora para a última hipótese, que foi a inconstitucionalidade total da norma, foi referente ao artigo 23, parágrafo 2º da LRF, que nesse caso o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa norma é inconstitucional totalmente e deve ser retirada do ordenamento jurídico, não mais passando a valer e não podendo mais ser aplicada. E por fim, deve-se lembrar que essa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da redução dos valores e dos vencimentos e dos salários recebidos pelos servidores públicos e também pelos empregados públicos, ela leva em consideração o princípio constitucional da irredutibilidade de salários e vencimentos, que está disposto no artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal. Agora, atenção! Essa decisão ela vale somente para o âmbito público, da administração pública, porque no âmbito da iniciativa privada, o entendimento é outro. Tivemos, para esse caso que eu vou explicar agora, tivemos então a medida provisória número 927, que autoriza a redução dos salários no âmbito do regime da CLT, no âmbito da iniciativa privada, e também a constitucionalidade dessa medida provisória já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI número 6377, e que, no caso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal referente a essa ADI, então, foi no sentido da constitucionalidade das disposições que autorizam o acordo individual entre o empregado e o empregador para compor os contratos de trabalho, permitindo também tanto a redução da jornada quanto a redução do salário e até a suspensão dos contratos de trabalho. Então, fique atento, porque são duas decisões diferentes e são duas normas diferentes que estão vigendo tanto para a iniciativa privada quanto para o setor público. E muito obrigada por me acompanhar em mais um deste vídeo. Continue nos acompanhando no canal do professor Jacobi Fernandes no YouTube e até logo!